E agora vamos aqui ao nosso tema de hoje. Eu quero dar meu boa tarde à terapeuta Roberta Nascimento. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Mônica. Um prazer receber você aqui e para falar desse assunto maravilhoso, né? Então eu quero que você se apresente, quem é Roberta, o que é que ela faz, sua vida profissional, pessoal, se você assim quiser. Então, boa tarde, minha querida. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Roberta Nascimento. Fala bem pertinho aí. Roberta fala bem baixinho, né, Roberta? Meu nome é Roberta Nascimento. Eu sou terapeuta da TRG e hoje eu vim aqui abordar esse tema, né? Tão importante para a vida. Porque quem sempre procura um autoconhecimento e se encontra com essa análise, se encontra sabendo como você funciona no mundo, sabendo quais são os seus recursos e o que não é recurso para você, a gente funciona muito melhor, né? Tem uma vida extraordinária. Então, para a gente começar a falar sobre os traços, é preciso que quem está nos ouvindo, né, quem está nos acompanhando, entenda primeiro o que é a leitura corporal. Então, o que é, Roberta, a leitura corporal? A leitura corporal é a forma com que você funciona no mundo. Como e quando isso acontece? Desde o ventre da mãe. A criança, quando nasce, tem uma gestação difícil, ou quando assim que nasce afastada da mãe, ela sente ali uma dor. E ali forma-se o primeiro traço. Aí depois vem a amamentação, aonde forma o segundo traço, a qual nós vamos falar. Depois, quando ela começa a falar, a andar, forma-se o terceiro traço. E quando ela começa a sair do desfraude, forma o quarto traço. E por volta dos 5 anos de idade, quando ela começa a perceber quem é o pai, quem é a mãe, quem é ela no mundo, que ela vê que o pai tem a mãe, o avô tem a avó, o tio tem a tia. Ela começa a ter essa percepção, ela começa a perceber. E o meu pai? Quem é o meu pai? Sim. Aí forma-se o quinto traço. O quinto traço. Mas já a gente fala desses cinco traços. E a leitura corporal, então, como você faz essa análise? Eu estou aqui sentadinha, né? Então eu já sei meus traços, quais são, os predominantes e não. Mas como você pode, a terapeuta, ela faz essa análise? Assim, o olhar, o gestual. Essa análise, ela é feita através do olhar mesmo. Quando a gente olha para a pessoa, ela tem um padrão. E a forma com que o corpo dela forma, ela vai saber como ela reage no mundo. É padrão. As pessoas mais redondinhas, ela tem uma forma de funcionar. As pessoas que são mais quadradinhas, outra forma. Então, é um padrão. São 5 padrões. E esses 5 padrões são universais. A gente olha, faz essa análise de como é o formato do corpo. E esse formato do corpo vai fazer... Eu sei como funciona, você funciona... Sim. Eu até entendi, mas assim, quais os sinais que a gente transmite? Por exemplo, como eu falei, a movimentação das mãos é um sinal que a gente transmite para fazer essa leitura corporal, né? Sim. Quando a gente está falando e quando fica nervoso, né? Assim eu entendo. Sim, para fazer essa análise corporal, o primeiro traço, ele é uma pessoa fina, geralmente que tem uma cabeçona, e ela é uma pessoa muito inteligente, só que ele se esconde. Aí como eu identifico, além de fazer essa avaliação no olho, né, eu identifico já perguntando para ela, falando como ela age e se ela se identifica. Como eu faço isso? Você é uma pessoa que gosta mais de ficar reservado e que cria muito, e tudo que você cria é extraordinário. Você tem uma ideia mais incrível do que a outra, só que você tem um medo. E qual é o medo, né? É o medo de ser rejeitado. Aí
Aí você vai formando um traço. Já forma o traço. Já forma seu traço. Isso. São 5 os traços. E quais são esses traços? São o traço do esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E aí, como você falou lá no começo, eles vão se formando desde a barriga da mãe. Isso. Então, o esquizoide aí você vai associando para que as pessoas entendam como para associar o traço como eles são formados. Como eles são formados. O primeiro traço, ele é formado desde a barriga da mãe, como eu falei. Quando a mãe sente alguma pressão na gestação, quando a mãe tem uma gestação complicada, que ela se preocupa, ou que o pai perdeu o emprego, ou que tem qualquer coisa, transtornos durante a gestação, a criança ela recebe tudo que a mãe sente. Aí ela vai sentir a dor, a dor da rejeição. A mãe não sabe, mas isso existe. Então, a criança vai começar a ficar mais quietinha dentro da barriga, ela vai canalizar toda a energia dela para a cabeça. Ela não vai mais querer se mexer, porque sempre que ela dá sinais que está ali, ela vai sentir essa dor. A mãe vai se preocupar. E o enxoval, e como eu vou cuidar desse bebê, ele sente isso. E isso já começa a formar o traço dele. O traço dele é um traço que tem geralmente a cabeça grande e o corpo fininho e os ossos aparentes. São pessoas magrinhas, sem energia no corpo, porque a energia dele vai toda para a cabeça. Que é o esquizoide, né? É o esquizoide. Que é o esquizoide. E esse nome, né, foi o autor, né, o estudioso que desenvolveu essa técnica, que criou esses nomes, mas não quer dizer que a pessoa seja esquisita. Sim. E o masoquista não quer dizer que ele gosta de sentir dor. O psicopata não quer dizer que ele é um assassino em série. Sim. São só nomes científicos. Aí o segundo traço é o traço da oralidade. É quando o bebê ele nasce, né, e ele ali já começa a sentir prazer pela boca e tem uma profunda conexão com a mãe. E quando, um exemplo, a mãe deixa o bebê para ir ao banheiro tomar um banho, ele já sente essa dor, a dor do abandono. E são essas pessoas que são mais fofinhas, mais cheinhas, elas são muito intensas, gostam de estar em evidência, gostam de estar perto de gente. São pessoas muito... Elas são muito comunicativas, sim, né? O traço oral. Sim, elas são muito comunicativas e elas querem estar junto de pessoas. Elas adoram falar. É a pessoa que gosta de abraçar. É a pessoa que ela foi feita para ser acolhida e ela chama essa atenção pela fala e pelo corpo. O corpo dela é moldado a esse corpo fofinho, gostosinho. E às vezes a gente fica lutando contra isso, né? Sim. Lutando, você não se conhece, não tem o autoconhecimento, e aí você vai lutar contra você mesmo, em vez de você se entender e se respeitar, querendo se livrar ali de uma coisa que você pode até fazer cirurgia plástica, mas nunca vai mudar em você. É esse jeito de ser fofinho, é esse jeito de ser agradável. Interessante. Aí vamos para o terceiro traço, que é o psicopata. Isso. O traço psicopata, ele é quando a criança começa a fazer gracinhas, a falar. E essa criança, ela entende que ela só é amada quando ela faz alguma coisa. Então, são três quando a gente estuda, né? Sim. Tem 3 linhas, né, do psicopata. Tem o psicopata que ele é vitimista, tem o psicopata que ele sempre vai querer ganhar, e tem o psicopata que ele é harmonioso. Ele gosta... Negociador, isso. Ele sabe dividir tudo direitinho. E o psicopata, é bom a gente falar sobre ela, que ela foi tanto manipulada na vida, gravou isso dentro de si, que na vida adulta, essa pessoa ela pode se perder dela mesma. Ela negocia tanto, e
tem hora que ela olha para ela e não se reconhece. Ela pergunta quem sou eu, porque ela está vivendo para os outros, para agradar os outros. Ela está vivendo, manipulando situações e esquecendo quem é ela no mundo. Isso geralmente acontece com quem tem esse traço predominante. Também é um traço muito comunicativo e um traço onde ele resolve muito. Tudo ele quer resolver, tudo ele quer se destacar, uma pessoa muito extrovertida. Uma pessoa que lidera tem esse traço. Sim, né? Sim. Porque tanto ele negocia, Sim. né? Ele tem essa parte da negociação, da liderança, de trazer para si. Sim. Tem aquele que só das características, como, não sei se eu passei aqui pela minha cabeça, que como se ele fosse o dono da razão. Sim, ele sempre quer ser o certo. Ele sempre quer ser o certo. Não só esse, né? O último traço também. Mas aí a gente vai agora para o quarto traço, que é o masoca, né? O masoquista. O masoquista são as pessoas que são mais quadradinhas, são pessoas que foi formado esse traço quando ele saiu do desfraude. Quando ele estava saindo do desfraude, ele sentiu essa humilhação com as pessoas que cuidavam dele, que davam atenção a ele, e até uma questão da vida, a mãe ensinando para o filho que ele já é grandinho, que ele pode usar o banheiro, que ele tem que pedir. Só falta ela dizer, filho, você já é grande, você pode pedir para usar o banheiro. Isso já registra na criança, já causa ali um aprendizado, onde ela tem que segurar para ela. E isso ela termina segurando tudo, os problemas, os sentimentos. É uma pessoa mais quadradinha, ela é uma pessoa que é muito ajudadora, é muito executadora. Ela é uma pessoa como se fosse um trator, passa por cima de qualquer coisa, aguenta muita pressão. Ela é uma pessoa que, mais um traço, que se esquece dele mesmo para ajudar o próximo. E você quiser ajudar uma pessoa que tem esse traço, ela tem muita dificuldade em receber ajuda, porque ela não se abre e não confia em todo mundo. Então, quando você identificar uma pessoa que ela tem esse traço e você queira ajudar ela, você tem que dizer assim, eu estou precisando de ajuda, você pode me ajudar? Ela sempre vai se dispor. Mas se você for chamar ela para se divertir, for chamar ela para algo que seja bom para ela, aos seus olhos ela vai dizer, não posso, sempre vai dar uma desculpa. Mas se você disser, olha, eu estou precisando de ajuda aqui para organizar a minha casa, meus papéis, a minha vida, ela sempre vai estar disposta a isso. Eu não vou nem dizer que parece comigo, né? Porque eles são dos meus traços predominantes, né? O masoca. E aí o último traço é o rígido. O rígido, ele é quando a criança vê o pai, a mãe, o tio e a tia, e ele vê os casais no mundo, e ele procura, qual é o meu par? Aonde a menina, ela olha para a mãe e diz, a minha mãe ela é muito poderosa. E o menino olha para o pai, e meu pai é muito poderoso. Aonde a menina, ela se apega mais ao pai, e o menino se apega mais à mãe, gerando a princesinha do papai e o príncipe da mamãe. E é uma pessoa muito competitiva, é muito introvertida, e ela nasceu para ganhar, né? Ela nasceu para ser a melhor. Isso, ela teve esse aprendizado. E ela é uma pessoa que se destaca por ser muito bonita. São as pessoas que têm o formato do corpo, aquele corpo violão, arredondado, né? Violão, é um corpo simétrico. E me diga uma coisa, quem tem esse traço predominante, o rígido, tende a ter, assim, vamos falar só um pouquinho do relacionamento, né? Tende a ter, tipo aqui, falando da mulher, é como se ela mandasse na casa. Sim. Né? E o homem, ele se sente, assim, acuado. O homem que não tem esse traço predominante, porque senão bicar os dois. Quem é que manda mais? Quem é que manda mais? Porque o rígido, ele predomina em tudo que ele faz, ele se destaca, ele se cobra muito, ele dá o melhor dele.
e ele é controlador. Ele controla não só a vida dele, mas também a vida de quem está ao redor dele. E quando se vai para um relacionamento, pelo fato da pessoa ser muito controladora, Sim, controladora. A depender Da de quem situação. ela tá, né? Do traço que a outra pessoa tá, não vai dar certo esse relacionamento. Você já pensou um rígido, por exemplo, com um esquizoide? Então, assim, totalmente dominador, vamos dizer assim. E o esquizoide vai precisar ficar no mundo dele, enquanto o rígido quer que ele esteja ativo, o rígido quer que ele acompanhe, o rígido quer que o esquizoide faça a mesma coisa que... É como se o rígido trabalhasse 24 horas por dia. Isso. E a gente sabe que o esquizoide, ele tem aquele tempo dele, né? De acordar, né? Bom dia, mundo, né? Bom dia, eu tô aqui. Aí depois ele começa a funcionar. Então, um casal em que o predominante é rígido e o outro é esquizoide, aí... É por isso que é bom identificar, não é, Roberta? Quais são os seus traços, né? Quais os predominantes para você saber utilizar dos seus recursos, né? Isso eu falo assim porque eu já fiz, né? Aí eu já fiz a mentoria, então a gente tem um pouco de conhecimento, mas o conhecimento aí 100% é seu. Mas assim, a gente estava até ouvindo, falando sobre as profissões, as pessoas que estão em determinado trabalho, né, algum emprego e se sente desmotivado. Então, cada traço tem aquela profissão que se parece com ele, né? Então, bora falar um pouquinho. O esquizoide, qual seria a profissão que se adequa a esse traço? Um arquiteto, por exemplo. Uma pessoa que arquiteta as coisas, que cria as coisas. Um artista, uma pessoa que desenha, uma pessoa que trabalha com as mãos, uma pessoa que cria coisas. Então, seria essa profissão para um esquizoide. Uma pessoa que trabalha com moda, né? Com moda, sim. Pelo fato desse traço ser criativo. Sim, muito criativo, muito inteligente, aonde ele pode dar o melhor dele e quando a gente identifica isso, fazer com que ele entre no seu recurso. Porque quando ele não se conhece, ele fica escondido. Então ele cria uma ideia, outra ideia mais extraordinária ainda, e ele termina se calando com medo de ser rejeitado. Às vezes você tem um colaborador aí que ele tem um traço e ele está alocado, né, num cargo errado. Então é preciso entender. Quando se faz uma entrevista de emprego, né, recursos humanos, elas precisam entender da leitura corporal para identificar qual o melhor cargo para aquele determinado candidato. O traço oral, qual seria a profissão? Seria a profissão de um locutor, seria a profissão de cantor, seria a profissão de cuidar de bichinhos de pet shopping, seria a profissão de quem gosta de conversar, palestrante, né? Alguma profissão onde ela possa falar. Comunicador, assim. Comunicação, tocar nas pessoas, porque isso é fundamental para quem tem esse traço, que é mais fofinho. Ele precisa de um acolhimento, de um toque, de falar, de se expressar, de atenção. O psicopata. O psicopata seria um líder, né? Uma pessoa que sabe gerenciar, ele tem uma visão muito aguçada e ele sabe identificar quem é melhor em quê. Ele sabe sempre a melhor fatia para ele. Ele consegue trazer muitos recursos para qualquer empresa. Então ele é muito bom para ser líder. O masoquista? O masoquista para executar. Qualquer trabalho, você falar para o masoca fazer, você dá tudo detalhado a ele e ele executa tudo que for dito. Muito bem, ele é muito detalhista. Então, se você quer um trabalho muito bem feito,
pode entregar ele para uma pessoa que tem o traço masoquista, que Pode essa entregar. pessoa vai fazer o melhor. É isso mesmo. E o rígido? O rígido, ele daria para ser um comunicador também, né? Modelo, Também um líder de empresa, né? líder Um de líder. empresa. Ele nasceu para brilhar, né? Então, o corpo dele, a forma que a mente dele funciona, vai fazer com que ele busque esses atributos, tá sempre em evidência. Então, ele nasceu mesmo para ser um grande líder, um modelo, um empresário de sucesso, porque tudo que o rígido faz, ele se cobra muito para ser perfeito, o melhor. Não quer dizer que o oral não possa ser um líder. O oral também. Mas ele precisa, né, utilizar isso, saber quais são, onde ele tem que trabalhar mais, né? Isso. E para o oral, para o rígido e para o psicopata, para ele chegar para uma pessoa e dizer, olha, você não vai ficar nessa área, eu vou te botar para outro canto. Isso não traz dor nenhuma para eles. Eles falam isso numa naturalidade muito grande. Sim. E já o oral, ele vai sentir uma dor muito grande, porque ele vai sentir a dor de estar abandonando aquela pessoa. Vai ser dificultoso para ele. Uma pessoa oral, ela não pode trabalhar em recursos, assim, não é que ela não pode, ela vai sofrer mais trabalhando num recurso humano, por exemplo, Sim. que tem que fazer, né, tem que executar ali a demissão e tudo, ou chamar a atenção de alguém. Então, é algo que ela vai sofrer antes de... Sim. Por isso que é importante as pessoas elas saberem os seus traços, né, para saber suas dores e utilizar os seus recursos. Todo traço tem sua dor e o seu recurso. Perfeito, eu adoro esse tema, é um tema que eu gosto bastante. E me diga uma coisa, onde a gente pode encontrar a Roberta? Quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, né, quer saber mais sobre a terapia ou pela TRG, né, que você atua? Eu sou terapeuta da TRG. Da TRG. É uma terapia de reprocessamento generativo, onde eu agrego a leitura corporal. As pessoas muitas vezes têm problemas na infância, até na sua vida adulta, passam por traumas, por situações que ela não sabe lidar com aquilo, é um novo aprendizado, onde ela aprende e não consegue ser feliz com aquilo, entra em loop e a vida se torna um desespero. Então, essa terapia é uma terapia que ela busca em você todas as suas dores, todos os traumas, todos os problemas que você teve e tem na vida e resolve. Foi aonde eu me encontrei, aonde eu me achei. Isso é isso que eu quero para a minha vida, libertar pessoas de dores e que não deixar mais que com as dores internas reflita na sua vida atual, dando a ela muito controle emocional e maturidade e um autoconhecimento muito grande. Então eu agrego, né, a leitura corporal dentro da terapia TRG. Quantas sessões, o mínimo? Porque assim, para as pessoas entenderem, porque tem um limite, não é? Sim. Pelo menos inicialmente tem esse limite. Quantas sessões são, Roberta? Essa terapia, ela tem começo, meio e fim. E a depender de como você viveu, de quantos anos você tem, o mínimo é 5 sessões. E a depender do caso, em uma sessão resolve toda a sua vida. Entendi. Porém, se for uma coisa mais profunda, essa pode ir de 5 a 10. Enfim, ela é uma terapia breve, de começo, meio e fim. E resolutiva, com resultados espetaculares. Com certeza. Nós estamos chegando aqui agora ao fim do Organize. Eu quero agradecer a sua participação. Você vai voltar, porque esse assunto aqui a gente pode até fazer, né? Tanto aqui, enfim, como em outro local, falando de cada traço. E eu quero agradecer. Deixa aqui seu telefone, como as pessoas podem te encontrar, ou @, porque às vezes fica mais fácil, né? Dizer o Instagram. Ok. As pessoas podem me encontrar nas redes sociais como
terapeuta Roberta Nascimento, tem link lá na bio, tem meus resultados lá, tem como eu trabalho. Perfeito. Obrigada, Roberta. Obrigada a todos vocês que nos ouviram aí através da Ponte FM, acompanhou aqui através do Instagram. E até quinta-feira que vem com mais Organize Aqui com Mônica Coimbra. Até lá.